Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que talvez você tenha entendido da forma errada. Mateus 6,33 é o primeiro. Está escrito assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a interpretação errada desse texto? Tem pessoas que pensam que Deus dará tudo para elas se elas se dedicarem 100% ou totalmente a Ele. Essa é uma interpretação errada. Por quê? Porque esse texto, Jesus estava falando apenas das necessidades básicas, como comida, o vestuário, essas necessidades comuns na vida corriqueira. Tem pessoas que são muito dedicadas a Deus, são servos fiéis ao Senhor. E aí, Deus não deixa faltar para elas as necessidades básicas. Sua vestuário, o seu alimento cotidiano, o pão nosso de cada dia Deus nos dá. Deus não deixará faltar. Mas não significa que o fato dessa pessoa se dedicar tanto à obra de Deus, ao reino, a Deus, que ela vai ter tudo do bom e do melhor nessa vida. Partindo com base nesse texto que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Lembre-se, as demais coisas aqui se referem às necessidades básicas da sua vida diária, e não todos esses sonhos e projetos que você tem na sua vida. Ok? Não interprete textos errados. Não dê para a Bíblia aquilo que não está escrito nela. Outra interpretação errada. 1 Coríntios 6. A letra mata e o Espírito vivifica. A letra aqui fala dos rudimentos veterotestamentários. A lei entregue a Moisés do Monte Sinai. Os mandamentos são bons, mas nós somos maus. Assim, a letra não pode nos salvar. Ela nos mata, pois mostra os nossos pecados, mas a solução vindo dela é impossível de alcançarmos pelos méritos próprios. Agora, o Espírito vivifica, essa expressão dita no texto de 1 Coríntios 6, aponta para a obra de Cristo na cruz, em substituição à velha aliança. Então, a expressão a letra mata e o Espírito vivifica não tem nada a ver com o nível intelectual elevado, com dotar conhecimento, ser dotado de conhecimento e intelectualidade. Nada a ver. A letra mata se refere à velha aliança feita com Israel no Monte Sinai. É só você ler o contexto do texto. O que é o contexto? O que vem antes e depois do texto que você leu. E você vai ver que está se referindo à velha lei mosaica. Letra que mata e o Espírito vivifica, falando da obra vicária de Jesus na cruz do Calvário. Ok? Terceiro texto, mal interpretado na Bíblia Sagrada, entendido da forma errada. Pessoas entenderam da forma errada. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas interpretam esse texto da forma errada, dizendo o seguinte: com a ajuda de Jesus, eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Ou seja, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por eu estar em Cristo, eu consigo realizar qualquer coisa. Mas o texto está falando isso? Não. Se você analisar o contexto do texto, ou seja, ler o que está antes e depois do texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tinha passado por tudo quanto é tipo de situação difícil. Ele havia passado por situação em que faltou tudo. E ele passou por situação em que havia abundância. Ele passou por necessidade e ele passou por um momento que tinha suprimentos. Mas ele estava dizendo que em todas essas circunstâncias ele estava contente, porque ele tinha Jesus. Então a felicidade do cristão não depende da situação material. É isso que o texto está falando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está dizendo que por eu estar em Cristo eu posso realizar qualquer coisa. Está dizendo que eu estou contente por estar em Cristo, independente de qualquer coisa que eu passe. É só você observar o capítulo 4, versículo 10, 11 e o 12, antes de chegar
no versículo 13, tão amado pelos cristãos, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um outro texto mal entendido, mal interpretado, que você talvez tenha interpretado errado, é o que está descrito em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, no sentido de voltar atrás. Aí tem pessoas que dizem: ora, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, ou seja, que Deus não volta atrás. Mas no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Aí alguns dizem: a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz. Porque o texto não está dizendo que Deus não possa voltar atrás, que ele não se arrependa. Você tem que analisar dentro do contexto que está sendo escrito. No livro de Números 23, quando a Bíblia diz Deus não é para que minta, e consequência, ligando esse texto ao outro, Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De que Deus está falando? Da promessa que ele fez para Israel. Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, prometeu para Moisés que ia colocar Israel dentro de Canaã, a terra que manava leite e mel. É só você ler o contexto, ou seja, o que está antes de Números 23, verso 19, que está escrito depois. Isso é chamado contexto imediato, que está próximo do texto que você está lendo. Deus estava dizendo: olha, eu vou colocar Israel dentro de Canaã. Balaão se levanta contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Só que Deus falou: não adianta maldição contra Israel. Eu prometi abençoar, eu prometi colocar eles dentro de Canaã, e eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele está falando nesse contexto de Israel e a sua promessa. Agora, Deus pode voltar atrás de uma decisão? Pode. Por exemplo, Deus falou para o profeta Isaías: entra na casa de Ezequias e diga: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus falou: vai morrer. Mas quando Ezequias se virou para o canto, orou a Deus e pediu misericórdia, Deus falou com Isaías, quando Isaías estava saindo da cidade: volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais 15 anos. Então Deus voltou atrás? Voltou. Qual foi o condicionante para ele voltar? A atitude de Ezequias. Manassés fez a maldade a vida inteira. Mas no final, no cativeiro, ele se arrependeu e buscou o Senhor. Deus se voltou e mudou a situação de juízo. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3, Deus diz: me arrependo de ter feito o homem. A expressão ele está dizendo que o estado de misericórdia que Deus estava usando até ali ia mudar para um estado de juízo. Por quê? Porque no coração do homem não houve o desejo, a vontade de voltar-se para ele em arrependimento. Por isso veio o dilúvio. Então, você não pode dizer que Deus não volta atrás com base no texto de Números 23, verso 19, que está se referindo a outra coisa. E por último, para encerrarmos, para colocarmos fim a esse vídeo, nós temos um outro texto que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, versículo 1. Como que as pessoas entenderam esse texto errado? Em uma cultura pluralista, onde o maior pecado é a intolerância, isso se parece muito com o que Jesus estava nos dizendo para não criticar ou encontrar falha no estilo de vida de outra pessoa. Isso não é interpretação errada, mas Jesus estava dizendo isso? Não. Não julgueis para que não seja julgado não é simplesmente você olhar as atitudes erradas de uma pessoa e você ser conivente com elas. Com base nesse texto, dizer: ah, não, porque se eu corrigir a pessoa, se eu for falar com a pessoa, eu vou estar julgando ela. Não é isso que o texto está dizendo. Porque quando você vai para o Evangelho de Cristo segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo número 23 e 24, Jesus disse assim: julgais segundo a reta justiça. Então, se Mateus diz: não julgueis para que não seja julgado, João 7, 23 e 24 diz: julgue segundo a reta justiça. E em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, corrigindo a igreja de Coríntios, porque havia um erro, havia um caso descrito no capítulo 5. No capítulo 5, nós já estamos encerrando esse vídeo. No capítulo 5 existe um caso de um filho que relacionava com a mulher do próprio pai.
ou seja, era um ato incestuoso. Paulo desafia os cristãos de Corinto, dizendo: vocês ficam pegando as suas causas e levando diante de magistrados para que julguem. Não pode vocês mesmo julgar a causa entre vocês e julgar esta pessoa? Então eu tenho que entender o contexto em que a Bíblia está dizendo. Mateus 7:1, quando diz não julgueis para que não seja julgado, é você não julgar da forma errada, da forma imprópria, da forma incorreta. Agora, quando você está julgando segundo a reta justiça, você pode fazer um julgamento sim, desde que o seu julgamento seja carregado de misericórdia, de coerência, com a tentativa de ajudar a pessoa que está errada. Eu não tenho que ser conivente com o erro de ninguém. Quando eu condeno o erro de uma pessoa, eu não estou julgando ela. Eu estou julgando o ato dela como errado, buscando corrigi-la para levá-la a viver uma vida de forma melhor. Ok? Então, cuidado quando estiver lendo a Bíblia, não dê a ela interpretações que ela não está se dando. Não faça exegese de texto. Faça exegese do texto, usando a ferramenta correta da hermenêutica. Contexto histórico, analisando o contexto antes e depois, o contexto do texto, antes e depois. O contexto imediato, que está próximo do texto que você leu, o contexto remoto, indo buscar resposta em outros livros. Contexto remoto, analisando o contexto cultural e etc. Para que você não ande dizendo por aí que a Bíblia se contradiz ou que é um livro de difícil interpretação. O que falta é apenas estudo. Amém? Deus em Cristo te abençoe.